Gravando. Esse trabalho que o Adilson está fazendo é um trabalho maravilhoso, porque o que tem de pessoas com essa alta sensibilidade, precisando de um auxílio, de um suporte que seja. Então, vamos fazer a nossa prece. Hoje eu precisarei encerrar no máximo às 21h10. Geralmente esse estudo vai até às 21h20, ou seja, 1h20 de estudos. Mas precisarei manter de 1h10 para que eu possa dar continuidade com outros afazeres aqui dentro do horário. Então sejam todos muito bem-vindos. Aos poucos vai chegando mais alguém também. Deixe-me ver. Denise, você se sente à vontade para fazer a prece aí para a gente? Sim, Luan. Quando quiser, fica à vontade. Pai amado, Mestre querido Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por este momento de estudo e de aprendizado. Nessa noite, com esse grupo do Luan, que nós possamos, Senhor, estar com nossas mentes abertas, que nós possamos entender e compreender cada palavra que for dita. Que nossos amigos magnetizadores que possam estar junto conosco nesse instante, nos intuindo, nos abençoando e que o mentor de cada um de nós, nosso anjo da guarda, esteja conosco. Assim, Mestre, te pedimos a tua permissão para darmos por iniciado o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. George ali. Boa noite, George. Boa noite, meus queridos. Um forte abraço a todos. Forte abraço. Boa noite, Jorge. Boa noite. Então, pessoal, Pega a cadeira e senta aqui. me ausentei por acho que 2 semanas, né, nesse estudo. Uma semana foi para poder fazer um curso, e a outra semana foi porque eu... Não, foi essa semana, foi quando eu um pouco adoentado, mas graças a Deus já estou bem melhor. Hoje a gente dá continuidade. Ficou da gente falar sobre um assunto que a gente levantou, e aí eu sugeri que fosse lido o artigo Escolhas dos Médios para a gente discutir, mas eu acho que hoje a gente poderia deixar para outro dia esse artigo Escolhas dos Médios. Até porque é bom que eu acho que praticamente toda a turma esteja presente, que estava presente na semana retrasada. Mas já temos aqui o capítulo 3 do livro Magnetismo Espiritual de Michaelis, que é o livro que a gente vem estudando alguns trechos de cada capítulo. É esse livro aqui. Tem outra capa dele também, a edição mais antiga. O conteúdo é o mesmo. E aí hoje eu estava aqui dando uma olhada, deu tempo finalizar os slides aqui desse capítulo 3. Então, são apenas alguns trechos do capítulo. Alguns trechos mesmo. E aí, semana que vem, próximo capítulo e assim por diante. Já estudamos aqui alguns trechos de obras dos magnetizadores clássicos, do Barão do Poté, do Deleuze, de Charles Lafontaine. Então, para nós que temos interesse e que lidamos com a ação magnética através dos passes, estamos no estudo ideal. Para quem lida também com trabalhos mediúnicos também, é importante estudar o magnetismo. Deixa eu ver aqui onde é que está o material. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse estudo é um estudo aberto, então vocês fiquem à vontade.
quando quiserem compartilhar alguma informação, contribuir, concordar, discordar, enfim, participar. Basta ativar o microfone e falar. Deixa eu ver quem já está aqui. Olha, já temos aqui a Adriana Gama, Ana Balduzo, Ana Paula, Denise, George, Glória Barreto, José Mendes, Kátia Fernanda, Marcelo Ferreira, Marisa Mascarenhas, Marli Terezinha, Regina Helena, Sandra Basoli, Sebastião Virgínio e Valéria Maia. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver o que é que o Micaelis tem para a gente hoje neste capítulo 3. Luan, Oi. a Kátia, a Fernanda e a Valéria é do nosso grupo, tá? Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito bom. Uma honra aí ter a visita de vocês aí, de outro grupo de estudos. Essa turma aí já faz parte de outro grupo. Eles estudam magnetismo aí na terça-feira com a Denise e o George. E hoje estão aqui, tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. E o Micaelos, ele dá início assim, aqui no capítulo 3. O magnetismo, isoladamente considerado, não pode ser definido como ciência. Ele está entrosado na fenomenologia supranormal como meio, como processo. Logicamente, o Espiritismo não pôde considerá-lo de outra maneira, quer em face dos ensinamentos dos Espíritos, quer em face dos princípios gerais do sistema. Creio que quando ele fala não pode ser definido como ciência, talvez como ciência do ponto de vista terreno. Isso na visão do Micaelos. Já dissemos, com a comprovação do Dr. Bilot, do Deleuze, do Poté e outros, que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual. E repetimos agora, com apoio na autoridade de Delane, que, mas antes de a gente passar, muitos magnetizadores clássicos da época não tinham conhecimento e muito menos acreditavam na existência do mundo espiritual. E aqueles sonâmbulos que ditavam medicações, que receitavam tal, eles acreditavam que ali eles faziam isso por instinto. Eles não tinham conhecimento de que ali existia o espírito de um médico, de um doutor, ditando as medicações para o sonâmbulo passar para o enfermo. Então, o sonâmbulo via o problema, via a enfermidade, já que ele estava fora do corpo, e o espírito ditava as medicações para passar para o enfermo. E os próprios sonâmbulos passaram a falar que eles estavam acompanhados. Isso custou a muitos magnetizadores da época acreditar. Então, quando ele fala que já pressentiram o mundo espiritual, é nesse sentido. Na prática dos magnetizadores clássicos, aí através do sonambulismo. E muitos ainda hoje relutam, né, na questão do magnetismo,
no meio espírita, o magnetismo com o mundo espiritual, tal, sendo que o mundo espiritual é quem praticamente vem nos dar aula de magnetismo. Olha que curioso. Os próprios espíritos se ocupam de magnetismo, estudam sobre magnetismo, aplicam passes, fazem pesquisas, auxiliam muitos magnetizadores, independente da crença dos magnetizadores, independente da, da cultura, da região, do estado, do país. Lembrando de que alguém querendo fazer algum comentário, fica à vontade. Só fortalece todo comentário que chega. E repetimos agora, com apoio na autoridade de Delane, que é Gabriel Delane, que o magnetismo foi o primeiro a fornecer meio de penetrar-se no domínio inacessível do amanhã da morte. O sonambulismo, descoberto por Ponsegui, constituiu o instrumento de investigação do mundo novo que se apresentava. Olha que interessante. Então, a gente já falou do Marquês de Ponsegui outras vezes, que foi aquele quem se destacou nas pesquisas com o sonambulismo, já que os casos eram, em sua maioria, nas mãos do Marquês de Ponsegui, sonâmbulos. E aí o Marquês de Ponsegui, ele tinha contato diário com sonâmbulos. Ele conseguiu estudar e divulgar bem. E aí se conhece inclusive a imortalidade da alma através do próprio sonambulismo. O sonâmbulo dizendo que não está em seu corpo, dizendo que o corpo não é ele, o corpo é um e ele é outro. Não estou no meu corpo, estou fora do meu corpo, estou a uma certa distância do meu corpo, estou vendo você e o meu corpo. Olha que curioso. Se ele está vendo o corpo dele, ele não é aquele corpo. Então, uma prova da imortalidade da alma, da existência da vida espiritual, através do sonambulismo. A mediunidade, ela entra depois. Apesar de que fenômenos espíritas sempre existiram, médiuns, que são aqueles que são intermediários do mundo espiritual, sempre existiram, mas a mediunidade não é o único meio, ou talvez não seja o meio mais evidente da existência do mundo espiritual. Dando continuidade no capítulo 3, o Michaelis diz: Mesmer afirmava que o fluido obedecia a leis mecânicas e que os efeitos do magnetismo eram exclusivamente de ordem física, ao passo que a maioria dos magnetizadores viu nele um fenômeno espiritual, sujeito a leis psíquicas e não físicas. Já que o título do livro é Magnetismo Espiritual, então Michaelis busca essas informações aqui no capítulo 3 para fortalecer a ideia de que o fluido de que os espíritos se utilizam também é magnético, é magnetismo também. Porque há um tempo atrás, e talvez ainda hoje por muitos, tem-se a ideia de que magnetismo é coisa de corpo físico. Então, aqui se aplica o passo magnético, vindo apenas do corpo físico daquele magnetizador. Aqui eu já aplico o passe espiritual. Então, não tenho participação. O meu corpo não participa dessa ação. Sou apenas um instrumento dos espíritos, sou um médium e assim por diante. Mas quando você busca essas informações, eles trazem o magnetismo como algo do plano espiritual também. Olha que curioso. Então, desmistificando a ideia de que magnetismo é coisa puramente física, de corpo físico.
corpo físico ele produz energia, o fluido magnético é outra história. É tanto que quando Kardec se refere à ação do passe, ele fala que é perispiritual. Ou seja, já vem para o rol do perispírito, né? Aqui. Van Helmont não teve dúvida em afirmar que os espíritos são os ministros do magnetismo, mas referindo-se aos espíritos encarnados. Todos nós aqui temos essa certeza de que somos espíritos? Ou temos um espírito? Já pararam para pensar nisso? Estamos ainda habituados a falar: o meu espírito foi para tal lugar? Quando a gente diz assim, o meu espírito não está aqui, o meu espírito está não sei aonde, dá a entender de que eu sou esse corpo e algo que eu chamo de meu espírito está em algum lugar. Sendo que para nós, na doutrina espírita, para quem é espírita, somos o espírito encarnado. Nossa, ontem eu estava lá na França. Como assim, Luan? Eu estava lá em pensamento. Meu corpo estava aqui, mas eu estava lá. Quando a gente passa a pensar assim, a gente já começa a entender de que nós não somos esse corpo, de que somos sim um espírito encarnado, de que temos um corpo e não a ideia de que temos um espírito. Do mesmo modo, refere-se Luiz Alfonso Carragner à resposta de um dos seus sonâmbulos, quando perguntado se o magnetismo é uma propriedade do corpo ou da alma. Luan, Oi, fica à vontade, Denise. a gente teve uma experiência, a gente estava num estudo de magnetismo, Sim, e aí o rapaz falou que era para a gente colocar o nome de uma pessoa que estivesse com algum problema e que ele ia depois falar os nomes de todas as pessoas. Se naquele nome a gente sentisse alguma coisa diferente, que era para a gente gravar aquele nome, que a gente e falar o porquê. certo. Eu sou tímida, eu não gosto de falar, eu tenho vergonha de falar. Mas aí ele fez uma preparação com a gente e tal. E na hora que ele falou o quarto nome lá, foi da Karen, né? Foi da Karen. Aí quando ele perguntou qual era, se alguém tinha sentido alguma coisa quando foi falado o nome. Aí Certo. eu peguei e falei. Aí eu falei logo, eu falei, ó, quando falou o nome da Karen, a minha perna começou a tremer muito sem parar. Eu fazia força para controlar minha perna e eu não conseguia. Aí ele foi e perguntou a pessoas lá quem tinha colocado o nome da Karen. Aí a tia da menina estava lá, aí falou que ela morava em Portugal e o problema dela era na perna. Olha que curioso. Aí ele falou, Denise, você acabou de ir em Portugal. Mas foi assim, uma coisa impressionante, a minha perna não parava. Eu tentava segurar minha perna e não parava. Foi assim, muito nítido. E aí ela pegou e falou isso, que a sobrinha dela estava em Portugal com um problema muito sério nas pernas. Curioso. O fato de você ter tido essa sintonia, né? Como que ou você entrou você como que você tivesse entrado numa espécie de relação com ela, né? Não conheço. E não conheço, nunca vi, não sei, não sabia de nada. Foi o que eu senti na hora que foi falado o nome dela.
É algo meio que mágico, né? A gente vê assim, não tem distância, né? Não tem barreiras, Filho assim. da pai de Regina. Não tem. A gente toca alguém Uhum. magneticamente, né? Sim. Existe uma relação que a gente consegue ter uma sintonia, o que muitos chamam de sintonia, né? Tem um amigo também uma amiga nossa que o pai dela tinha infartado. Aí Sim, ela ligou pedindo a George ajuda, que a gente fizesse oração para ele e tal. Aí George diz que ele conseguiu ir até o senhor lá, a gente não conhecia o pai dela. Aí George disse que viu aquele senhor com a cabeça branquinha, que ele colocou a mão na cabeça dele e George ficou com a imagem dele na mente, né? sim, Aí nisso aí de manhã a menina ligou e falou assim: George, olha, o meu pai vai ter alta. Meu pai está bem, os médicos não sabem dizer o que aconteceu, mas meu pai está bem, ele vai vir para casa. Aí George ficou naquela de querendo ver o senhor para ver se era aquela pessoa que ele tinha visto. sim. Aí ele me descreveu todo como era quando nós chegamos na casa da menina, que George se deparou com o pai dela, era justamente a E pessoa ela que. falou que viu um homem. E ela tinha contado para George que tinha visto um homem na cabeceira do pai dela, que ela tinha ficado com ele lá. E aí aconteceu isso. George se emocionou muito quando chegou lá, que viu que era exatamente como ele tinha visto no tratamento à distância que ele fez. Olha, é uma prova, né? Mais uma prova. São provas constantes que temos de que não temos um espírito, somos um espírito. Isso aí. Usando uma roupa, né? É. Somos um espírito, estamos neste corpo, mas a gente sai dele assim, muitas vezes sem perceber que saiu. Rapidinho. Olha, que esses casos assim parecidos com o que vocês narraram agora, acho que em toda a história tem casos parecidos, né? Nas revistas espíritas, nas revistas espíritas mesmo, tem algumas dezenas de casos assim, que nos dão provas constantes de que No realmente. livro dos Espíritos tem aquele que puxa no bolsinho de gibeira, puxa aquele coisinha de Hum, rapé, né? Nós temos, verdade, nós temos. No livro dos médios temos isso. verdade. Então, é isso, a gente precisa aos poucos amadurecer isso, de que somos um espírito, né? Deixe-me ver. Aqui, vamos voltar aqui rapidinho. O magnetismo é uma propriedade do corpo ou da alma? No caso, o Luiz Alfonso Carragner, ele pergunta a um dos seus sonâmbulos, né? Quando eles estão ali buscando tirar suas dúvidas, fazer suas pesquisas naquela época. E vamos ver aqui o que é que o sonâmbulo diz ao Carragner. É uma propriedade da alma. O corpo é uma máquina por intermédio do qual ele se filtra. Então, o que a gente tem dos espíritos em todas as obras aí assinadas por Allan Kardec, né? Desde o Livro dos Espíritos até a última Revista Espírita de 69. Então, eles estão sempre nos respondendo, desde que a gente pergunte. Por mais que busque fazer outras perguntas, mas a resposta é sempre essa. Que uma imagem que representa algo assim do fluido cósmico, né? Esta imensidade de cor, como se fosse uma explosão, algo bonito também. O fluido magnético, a nossa aura também. Então, muitos sonâmbulos têm uma visão parecida quando enxergam algo. Entendemos, portanto, que os magnetizadores, aí o Michaelis dá continuidade. Entendemos, portanto, que os magnetizadores devem ser classificados entre os médiuns curadores,
Olha que interessante. Entendemos, portanto, que os magnetizadores devem ser classificados entre os médiuns curadores. Diz Kardec que todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Esse trecho aqui ele é muito bem conhecido. E basta a gente ler no livro dos médiuns, né, quando Kardec traz sobre os médiuns curadores, basta a gente ler com atenção para a gente encontrar o magnetismo ali durante todo aquele trecho. Falando de mediunidade curadora, olha que curioso. Falando de mediunidade curadora, se fala de magnetismo e se fala de magnetizador. Lá no livro dos médiuns. Os outros artigos sobre mediunidade curadora nas revistas espíritas, falando de mediunidade curadora, fala-se de magnetismo e fala-se de magnetizador. Independente, olha que curioso. Porque assim, Kardec vem trazer o magnetismo na mediunidade curadora. E aí muitos buscam separar, né? Não concordam muito com o que Kardec coloca e não concordam também com o que os espíritos colocam para Kardec, aí fazem do seu modo, do seu jeito, né? Não concordo com isso, não gosto disso, vou riscar aqui, vou apagar, vou colocar aqui embaixo dessa folha e agora eu vou colocar do jeito que eu acho bonito, do jeito que eu acho melhor apresentar para o público. É isso que muitas das vezes acontece. E aí o Micaelos, ele traz do item 1 até o item 8 no livro, no capítulo 3, falando a respeito dessa questão do magnetismo junto com a mediunidade curadora. Lembrando que alguém querendo fazer algum comentário, algum complemento, alguma contribuição que seja, fiquem à vontade. Deixa eu ver como é que está lá no livro, que eu só não coloquei aqui o jeitinho que o Micaelos coloca antes dele trazer o item 1. Que lá no livro o Micaelis ele não coloca esse item 176, ele apenas diz: entretanto, obteve Kardec as seguintes respostas às perguntas que sobre o assunto dirigiu aos espíritos, dois pontos. E aí o Micaelis então entra aqui no item 1, item 2, vai até o item 8. Tem uma frase que ele separa na entrada do capítulo que eu não coloquei, que ele extrai aqui acho que é do Livro dos Espíritos, Manifestações dos Espíritos, o perispírito como princípio das manifestações. A frase é: o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Aí ele dá início, então, no capítulo 3, que foi o que a gente já viu aqui nos outros slides. Esse trecho do Livro dos Médiuns, que o Michaelis coloca, que eu estou colocando aqui para vocês agora, se ler rapidão assim, não, muita coisa passa batido. Muita coisa mesmo passa batido. Mas se ler com atenção e se ouviu falar de magnetismo antes para poder ler ou reler, aí passa a ver direitinho o que é que Kardec pergunta e o que é que os espíritos respondem. É tanto que lá no Livro dos Médiuns, antes de Kardec entrar com essas perguntas, se eu não me engano, ele fala que, inclusive, a mediunidade curadora é uma variedade do magnetismo, algo mais ou menos assim. Mas vamos lá. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética
como formando uma variedade de médiuns, lembrando que o título do artigo é Mediunidade Curadora, ou melhor, médiuns curadores. Não há o que duvidar. Dotadas de força magnética, como formando uma variedade de médiuns. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Kardec já deixou isso bem claro, né? Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. O magnetizador, né, ele está dando do seu próprio fluido, se ele abusar demais, ele entra em fadiga fluídica, e mesmo assim, não parece que ele é intermediário de força alguma. É um erro, respondem os espíritos. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela força dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Lembrando que aqui ele está falando dos médios curadores, mas trazendo aqui a figura do magnetizador. Mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Quando fala em dirige o teu fluido, muita gente pode pensar que esse dirigir o fluido é apenas você ficar ali parado, com suas mãos estendidas, e a espiritualidade vem e sai direcionando, desobstruindo, reconstruindo, criando fluidicamente, fazendo todo o trabalho. Na prática, não é bem assim. Mas você está ali fazendo o que você conhece, tem espíritos presentes te auxiliando. Eles sabem que o que você está fazendo não vai ser suficiente para ir mais além. Aí então eles entram. E lhe dá as qualidades necessárias, qualidades de que faltam muitas das vezes para vencer aquela enfermidade. Aí você não tem um fluido tão bom assim para combater uma infecção. Isso dando um exemplo. Você luta, luta, luta para combater aquela infecção no paciente e não tem lá grandes resultados. E aí, com uma intervenção espiritual, aí as qualidades de que faltavam ali para vencer aquela infecção ou aquela inflamação chegam. Se você não estava conseguindo ter acesso a alguns pontos, o seu fluido é direcionado para aqueles pontos. Então, é o que está faltando, é o que está precisando. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Daí muitos magnetizadores, antes da doutrina espírita existir e até depois da doutrina espírita, conseguirem grandes resultados. Muitos não acreditavam nos espíritos, outros talvez não faziam orações como a gente conhece, no caso, a questão da oração, mas muitos atuavam com a intenção e o desejo de curar. Este era o pensamento à frente da situação. Enquanto hoje alguns nos ensinam de que ninguém cura, de que esse negócio de cura não existe, que ninguém cura ninguém, que nem o Cristo curou e por aí vai,
pensamento deles era de curar. Eu vou curar, e atuava. E muitos espíritos se faziam presentes para auxiliar esses magnetizadores que estavam ali para curar. Estavam ali para fazer a parte deles. Mas vamos lá. Luan, mas o conceito de cura ele é um pouco complexo, ele é extenso. Aí cabe então a gente, ou melhor, cabe então a quem disse que ninguém cura, explicar o seu ponto de vista no que é que ele entende como cura, já que ele disse que ninguém cura. Mas eu entendo cura como Kardec entendia, como os magnetizadores entendiam. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética. Quando ele fala em força magnética, é força magnética para valer, gente. Então, se você tem o hábito de magnetizar, e se você vem conseguindo bons resultados, é sinal de que você tem força magnética. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que considerareis milagre. É a resposta dos espíritos. Daí você vê idosos que têm o hábito da reza, conseguirem sem muito esforço físico, conseguirem grandes resultados e muitas das vezes conseguirem realizar milagres de verdade. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples... Olha que pergunta, viu, gente? Agora Kardec foi longe, viu? Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Olha que pergunta. Ele estava ali com os espíritos, né? Espíritos que tinham condições de trazer respostas seguras e confiantes. Ele, não, vou tirar logo essa minha dúvida, já que em todos, né, em toda a história existiram pessoas que curavam com toque, com olhar. E a resposta dos espíritos é certamente. Certamente o quê? Que realmente há pessoas, verdadeiramente possuem pessoas com o dom de curar, pelo simples contato, sem o emprego dos passos magnéticos. Certamente nesse sentido. Então, realmente há. Não tens disso múltiplos exemplos? Finaliza a resposta com uma outra pergunta. Os espíritos poderiam muito bem dizer, não. A cura acontece, mas daí ir até esse ponto, tal, então eles poderiam trazer outra resposta. Eles poderiam muito bem dizer que não tem esse negócio de curar por um simples toque, sem o emprego dos passos magnéticos, que era preciso, né? Mas eles dizem que sim, que realmente existem pessoas assim. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Olha que pergunta mais engenhosa essa de Kardec. Então, existem pessoas que curam somente pelo emprego do contato, mas Kardec quer saber se há ação magnética ali ou se é apenas influência dos espíritos. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Quando fala em médium curador e influência dos espíritos, muita gente acha que o médium curador é aquele que precisa estar mediunizado, ou como muitos entendem, incorporado. Não. Muita gente atua como médium curador sem saber que é médium curador. Como? Enquanto ele está atuando magneticamente, o espírito está envolvendo ele magneticamente. E a ação maior
é do espírito. Mas ele não está mediunizado, não precisa ser. Muitas das vezes o médium curador não tem nem aptidão para psicofonia ou para psicografia. A aptidão dele é dar mais espaço ao espírito para atuar magneticamente. Muita gente pensa que médium curador é aquele que trabalha incorporado, como muitos entendem. Uma e outra coisa, essas pessoas são verdadeiros médiuns que atuam sob a influência dos espíritos. Estar influenciado por um espírito não significa estar mediunizado ou incorporado, entre aspas. Influência é uma coisa, estar mediunizado é outra. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Olha só. Então, Kardec e muitas pessoas da época tinham certo entendimento de mediunidade curadora ou tinham uma certa visão, e aí os espíritos dão uma esclarecida, né? Não quer dizer que sejam quais médiuns curadores conforme o entendes, mas ainda assim são médiuns. Então, se a gente ler lá no livro dos médiuns, aquele item médiuns curadores, ler com atenção o que primeiro Kardec coloca, antes dele fazer as perguntas e respostas, tudo direitinho com atenção, e no final algumas contribuições de Kardec, a gente vai conseguir desmistificar muita coisa que existe, inclusive, dentro de nós, a respeito da mediunidade curadora, do magnetismo, do magnetizador, inclusive a figura do passista também. Quando se fala em passista, muitos dão a entender de que o passista é aquele que aplica passe espiritual. E eu já bati nessa tecla com alguns, quando eu participei de treinamento sobre passes, formação para passistas ou capacitação de passistas. E aí, quando eu trago alguns textos desse de Kardec, não dão muita atenção, apenas querem que o passista seja seja passista espiritual, ou melhor, que ele seja um médium passista e encerra por ali a conversa. No meu entendimento, o cara, para ser médium passista, ele tem que estar mais ou menos dentro disso aqui. Um médium propriamente dito. E ele teria que ter bons resultados, quase que instantâneos, já que ele está atuando mais espiritualmente do que enquanto encarnado. Luan, Oi, Júnior, fica à vontade. é por isso que eu não participo mais desses seminários. Júnior, só dá uma aproximadazinha no fone para a gente te ouvir melhor. É por isso que eu não participo mais dessas atividades de formação de passista, porque, na verdade, o modelo que eles utilizam é extremamente equivocado, né? É muito distorcido, é muito diferente daquilo que Kardec realmente traz, né? Como a gente percebe mesmo essa necessidade de forçar esse conceito de que o passista é o médium, né? E quando, na realidade, né, o médium curador, ele foi muito bem definido em O Livro dos Médiuns e nos artigos também da Revista Espírita. Fica muito claro, é evidente para todos nós, né, quem é o médium curador, assim como também aqueles trabalhos, outros trabalhos são feitos em casas espíritas que levam a conotação de que é realizado por um médium de cura, trabalhos espirituais feitos em macas, né? Trabalhos disso, trabalhos daquilo, feitos com cirurgias, etc. e tal. Isso não é um conceito espírita, né? Isso é uma invenção, né? Uma invenção dentro do nosso movimento espírita. Porque se a gente seguir realmente o vocabulário da doutrina espírita, né? Assim como Kardec, justamente, Kardec teve todo esse cuidado para que a gente pudesse usar e seguir esse
vocabulário, porque toda ciência tem seu próprio vocabulário, para que a gente não incorresse em erros, em distorções, etc. e tal, né? Sim, sim, bem colocado, Júnior. E eu entendo perfeitamente o fato de você não querer mais participar de treinamentos quando lhe fazem um convite. E estou quase para seguir isso também, viu? Porque a gente pensa que vai contribuir ou que querem a nossa contribuição, mas quando chega lá parece que querem nos converter. É curioso a situação. Parece que querem fazer com que a gente não veja como está ali nos livros de Kardec, né? Se eu vou participar de um seminário ou de um seja lá o que for, para passes, dentro de uma casa espírita, se eu sou espírita, eu acho que eu preciso realmente trazer o que está ali nas obras de Kardec. Não é que eu vou ficar preso somente àquilo, mas se ainda não estão entendendo nem o que é que Kardec está trazendo, nem o ABC, o que é que eu vou avançar? Então, eu gosto de seguir um pouco ali como Jacob trabalha, né? Trazer o que está nas obras de Kardec, que é a base, já que ainda não estão entendendo nem a base, né? As pessoas querem logo partir para sei o que lá quântico, né? E lá por diante, não sei quantas dimensões. Mas vamos lá. Porque isso é bem claro, gente. Quando se fala em magnetismo, os espíritos estão presentes também, os próprios espíritos falam de magnetismo. E se eu digo que aqui eu vou fazer com vocês um treinamento, ou vou lhes dar um curso de passista espiritual e não magnetizado, olha, vou dar um curso de passe espiritual. Poxa, então que bom, a partir dali todo mundo vai ser passista espiritual, então é sinal de que os resultados vão ser quase que instantâneos. Se eu sou um passista espiritual, se eu não me digo magnetizador, se eu me digo passista espiritual, então é sinal de que eu consigo resultados quase que instantaneamente. Casos complexos, difíceis, de que o magnetizador não está conseguindo, de que eu, enquanto passista espiritual, consiga. Deveria ser nesse sentido, na prática, né? Pode transmitir-se esse poder aí da mediunidade curadora? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Então, encerro por aqui os slides que eu preparei para a gente hoje, mas no capítulo 3 tem mais. O Micaelos, ele dá continuidade. Micaelos, ele não separa o magnetismo do rol espiritual, pelo contrário, ele busca trazer como Kardec trazia, né? Micaelos, ele foi uma luz para o movimento espírita na época dele com esse livro aqui. No treinamento que eu participei para passistas, eu sugeri o pessoal, inclusive, que desse uma atenção ao tratamento da depressão pelo magnetismo, já que tem muitas pessoas em depressão que chegam até o atendimento fraterno, porque tem um trabalho de atendimento fraterno na casa que eu participei para esse treinamento, e o pessoal até hoje eu não ouvi falar que deram início, nem ao menos no estudo sobre tratamento da depressão pelo magnetismo ou na prática. Mas insistem em dizer de que lá aplicam passe espiritual, de que são médiuns passistas. Luan, uma outra terminologia, né, equivocada, que é muito utilizada também, quando se fala em passe. Primeiro que a gente nem deveria estar falando em passe espírita, né?
Já começa por aí, né? Porque, na verdade, Kardec se referiu a passe magnético e não passe espírita. E poucas vezes ele usou essa terminologia nas obras fundamentais, né, Sim, do Espiritismo. E todas as vezes que ele utilizou para se referir a uma técnica, né, do magnetismo, né, e não como algo, né, uma atividade diferenciada, né, como as pessoas hoje, dentro dessas casas espíritas, acabam colocando, né, como se fosse algo como uma atividade individualizada que veio proveniente disso, proveniente daquilo. Na verdade, tudo isso é uma criação, uma invencionice do nosso movimento espírita brasileiro, que realmente criou, né, que é muito criativo, inclusive, justamente e há uma terminologia que é usada, entre muitas outras, né? Porque a gente acaba, aquele que o movimento espírita acaba se apropriando por achar bonito, por modismo, né? Por ter uma ciência próxima à doutrina espírita, que trate, que aborde do assunto, que é o termo da bioenergia, né? A transmissão bioenergética, né? Na verdade, acham bonito, né? Porque existem ciências aí a se referir sobre essa bioenergia, né? E aí a gente vê obras mediúnicas falando que o passe é uma transmissão de bioenergia, etc. e tal, quando na realidade, né, nós sabemos que se a gente for estudar realmente o que é o fluido vital, o que é o fluido magnético, basta a gente estudar no Livro dos Espíritos. A gente já vai ter noção do que se trata, né? Porque não há nada de biológico, né, no fluido, né? Não há nada, absolutamente nada biológico no fluido, né? O que há realmente, né, é uma matéria quintessenciada, né? Que não é proveniente da nossa biologia, vamos dizer assim, né? Não há uma substância biológica, portanto, a misturar-se, né, com o fluido vital, com o fluido magnético que nós doamos, que nós transferimos, que nós exteriorizamos nas nossas práticas espíritas ou não, né? Então, são conceitos que vão distanciando, né? Quando a gente começa a adotar esses conceitos, né? Porque acha bonitinho, né? Diferente, né? Para não ficar tudo no mesmismo, a gente distancia, a gente não reflete no que ele, no conceito em si, né? E aí vai se distanciando realmente do conceito, né, trazido pelos espíritos, né, e estabelecido pela ciência magnética. rapaz, olha, se nada disso do que a gente vem conversando, ou se tudo que os clássicos trouxeram não tivesse sentido, não fosse bem como eles entendiam, os próprios espíritos ali na época de Kardec já teriam cortado mal pela raiz, se houvesse mal. Não, Kardec, não é bem por aí. O que vocês entendem como magnetismo é isso, o que a gente trabalha é outra coisa. Aqui no plano espiritual, a situação é isso, a gente trabalha com isso. No plano terreno, vocês trabalham assim e tal. Então, eles poderiam trazer as explicações mais, né, do jeito que eles quisessem. Mas não, simplesmente eles é assim e eles ainda vão além. O próprio livro dos Espíritos, como você trouxe, na Gênese, livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai. Então, não, eles poderiam, inclusive, adotar outra nomenclatura. Os próprios Espíritos poderiam adotar outra nomenclatura. Basta só a gente, né, genericamente falando, querer
querer enxergar, querer ver e tomar o melhor partido possível. O perigo está nos que falam bonito e têm autoridade para falar. Que aí esses, eu nunca vi um negócio desse, não. Esses são os que poderiam, rapaz, fortalecer o que já existe de bom na doutrina espírita e, pelo contrário, esses fazem andar assim meio que de banda da situação. E são muito bem ouvidos, são muito bem disseminados, basta o cara ser meio que uma patente lá e ter uma boa oratória, um discurso bonito e muitas das vezes um discurso mesclado com materialismo. E aí aquilo corre como uma fogueira. E a gente precisa ter o exemplo de Kardec. Kardec, o exemplo em que sentido? No sentido do bom senso mesmo. Kardec era um cara exemplar, em questão de bom senso também. Então, ele sabia muito bem pesar as coisas, sabia muito bem separar uma coisa da outra. Kardec não se empolgava com fenômeno espiritual algum. Independente se era uma mesa arremessando, se era um médium levitando, se era materializações, Kardec não fazia graça com essas coisas. Ele não se entusiasmava, essa é a palavra. Kardec, ele não se entusiasmava com fenômeno espírita algum. Ele analisava, observava, estudava o fenômeno, ia em outros fenômenos, conheceu diversos médios com as diversas capacidades mediúnicas. E Kardec não se entusiasmava, ele não se deixava vencer pelo fenômeno, no sentido de se maravilhar, né? Ficar lá, nossa, que fenômeno, nossa, que médium, tô com ele. Kardec não tinha isso, não. Kardec ele era um cara bem centrado. Não é à toa que ele foi escolhido para ser este homem que a gente chama de codificador. É tanto que tem um amigo de Kardec que ele conhece lá uns fenômenos espíritas tal, e chega para Kardec todo entusiasmado. Kardec não dá muita bola para ele. Mas o cara estava correto, o que o cara viu. Mas Kardec disse que o entusiasmo cega a pessoa. Aí ele não deu muita bola esse colega dele por conta disso, porque o colega dele chegou entusiasmado contando o fenômeno. Kardec não tinha entusiasmo, não. Ele era bem na dele ali. O cara poderia materializar o que fosse na frente dele. Eu sei que é fácil falar, mas se a gente lembrar dessas reflexões em situações parecidas, a gente não se perde. Mais alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu vou precisar encerrar antes das 9h20. Ô, Luan, Oi, Regina. eu acho que a gente poderia, numa noite dessa, você e o Júnior, conversar sobre isso, Kardec e esses conceitos diferentes que estão acontecendo hoje em dia. Eu estou vendo isso muito, muito, muito. Tem amigas, amigos espíritas mesmo, que já estão assim dizendo que Kardec está ultrapassado e vem com esses conceitos diferentes, sabe? Então, eu gostaria também de conseguir entender mais, fazer um paralelo, porque eu sou kardecista, sigo Kardec, mas tem muita gente agora que está mudando, como o Júnior falou, são os conceitos diferentes, né, de biogenética, de universo é isso, é aquilo, e que mistura muito, inclusive, com a parte de mediunidade, de obsessão. Eu vejo pessoas trabalhando com obsessivos de uma maneira muito diferente de Kardec. O conceito, ele faz tanta diferença que causa essa confusão de ordem aí em nosso meio. É uma certa confusão. Eu não estou entendendo bem esse modernismo, né? Kardec, a gente sempre estudou Kardec, sempre falou em Kardec. Agora, essa mudança que eles estão querendo fazer, esse modernismo, colocando outros conceitos mesmo, né? O intelectualismo, às vezes, ele atrapalha. Às vezes a pessoa se acha intelectual e ele quer, por conta própria, modificar alguma coisa porque ele acha que aquele conceito não responde mais à necessidade.
e o intelectualismo, às vezes, ele prejudica. Eu acho que vai demorar um pouco o vocabulário espírita ficar ultrapassado. Acho que vai demorar um pouco. Até porque só tem não tem nem 200 anos, né? Que a espiritualidade trouxe isso para a gente. Então, Kardec coloca lá o vocabulário espírita no Livro dos Médiuns já para nos nortear mesmo. Olha, você vai ser espírita, então tenha contato com o vocabulário espírita, é o que Kardec coloca para a gente. Para que você saiba identificar isso disso, isso daquilo. Isso vai te conduzir direitinho, você vai saber identificar o fenômeno, você vai saber conversar com o espírito durante uma evocação. Está aqui a identidade dos espíritos, para que você saiba ter uma noção com que espírito você está conversando durante um diálogo, durante uma evocação e assim por diante. Então, né, ele coloca muito bem isso. O que é emancipação da alma, o que é mediunidade curadora, o que é magnetização, o que é magnetismo, o que é sonambulismo, o que é mediunidade sonambúlica. Kardec difere também. Mas os conceitos, eles têm o seu real valor, sim. Eu já ouvi algumas pessoas, eu já ouvi um conhecido meu mesmo, ele fala, são apenas, é só questão de nomenclatura, questão de palavra. Aí eu penso, já que é só questão de nomenclatura, então não custa nada adotar a nomenclatura trazida por Kardec. Mas é só uma questão de nomenclatura, e eu acho que, não sei se é porque acham muito simples o que Kardec coloca, eu não sei muito bem, não. Eu sei que a gente precisa realmente, não é questão de ser mente fechada, de ser, como é que chama aquele pessoal que é assim, que não abre nem a pau da situação? Fugiu agora a palavra. Porque às vezes quando eu falo em Kardec, aí tem pessoas que podem pensar, até porque eu já ouvi assim, né, algumas pessoas, quando eu terminava de falar, isso falando do magnetismo na prática dos passes, aí quando eu terminava de falar do que Kardec tinha trazido, aí tinha uns que já vinham logo me dizer, mas a gente não pode ficar só em Kardec. Eu disse sim, a gente não deve ficar e nem pode ficar só em Kardec, mas daí já achar que o que Kardec trouxe não serve mais e partir para outra é outra situação. Então eu queria entender para que lado que eles querem partir, né? Que faz um emaranhado de... É porque, assim, se você for ler André Luiz, eu não tem nada... André Luiz, ele não traz uma nova doutrina. Se você for ler Emmanuel, André Luiz fala de magnetismo, Emmanuel fala de magnetismo. Como é o nome daquele cara, rapaz, que é tido como repórter do além no mundo espiritual? Ele fez pesquisas enquanto encarnado. Eu me esqueci. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de magnetismo, e tantos outros nomes aí falam de magnetismo, eu não sei por que disso. É bem possível que exista uma investida de espíritos que não querem o progresso do magnetismo, sabiam disso? É possível que exista uma investida bem silenciosa, bem sutil, porque o magnetismo, ele ameniza a dor, ele tira pessoas da depressão, ou seja, aquela pessoa que estava em depressão, que correria o risco de cometer suicídio, já não vai correr mais o risco de cometer suicídio. A pessoa está no leito de hospital rogando por Deus, por Maria Santíssima, que alivia a sua dor, e você alivia a dor dela com seu magnetismo. Então, tudo isso é uma prática do bem. E é possível que exista uma investida bem silenciosa, bem coletiva, para que essa prática do bem, ela não exista na cabeça deles, né? Mas o progresso do bem, ele não cessa, ele pode estacionar. Luan, boa noite. Boa noite, Valéria. Eu já ouvi a respeito de que seria a própria espiritualidade que não tem interesse em que exista essa evolução do espiritismo, né? Então, elas vêm trazendo informações contrárias à doutrina, e aí tem os seus seguidores.
Pode ser a espiritualidade não boa, né? Os espíritos equivocados, porque Sim, nesse sentido, a A espiritualidade própria que não tem febre, interesse. a própria febre, eles não falam sobre magnetismo. Eles aboliram a palavra, está ali no Kardec, mas eles não falam sobre magnetismo. As casas espíritas, eles não querem estudar o magnetismo. é porque, ó, se a gente ouve no jornal, se a gente ouve no jornal, o presidente, vou dar um exemplo aqui do México, vou dar um exemplo. O presidente do México mandou fechar todos os hospitais. O que é que a gente vai achar com isso? Isso é uma loucura. Logo a gente imagina, poxa, e como é que vai ficar os enfermos? Mandou fechar as farmácias, o presidente do México. Não vai vender mais medicação, disse que não precisa de medicação. Quem quiser, que cuide da sua saúde como der. Não precisa mais estudar medicina, basta você fazer um cursinho ali de anatomia e fisiologia e cuide dos enfermos se der certo, como der certo. Se ele decreta um negócio doido desse para meio que acabar com tudo de uma vez, que seja benéfico para a sociedade, a gente vai dizer, pô, esse cara tá doido. Assim é a prática do bem tentando ser estacionada no nosso meio. O presidente de uma casa espírita chega e fala, nada de magnetismo aqui. Nada Mas de... é isso aí, mas é o que está acontecendo. As casas espíritas, eles não querem o magnetismo, porque tem que estudar, né? E eles ficam lá só com aquelas imposições de mão e que os espíritos é que fazem o trabalho. Várias casas aqui não gostam nem que fale no magnetismo. Isso é uma pena. Esses dias eu fui falar do tratamento da depressão pelo magnetismo numa casa espírita aqui em Pombal, onde lá eles dão muita atenção ao que os espíritos falam, sabe? E na plateia tinha uma senhora que estava num estado de depressão daqueles bem crítico mesmo. E eles estavam aplicando tal passe espiritual nessa senhora já há um bom tempo. E ela nunca melhorou. Isso aí. E eu falei do tratamento da depressão pelo magnetismo, entrou aqui e saiu aqui. E a gente tem experiência de que como o trabalho dá certo do tratamento da depressão, com o magnetismo. Não só para depressão, para tudo. Sim. Semana que vem eu vou falar sobre a terapia pelo fluido magnético em outra casa. Deu para ver aqui perto de casa, outra casa espírita, para ver se o pessoal... O máximo que acontece é alguém entrar em contato comigo e dizer, eu conheço alguém que está doente, Luan, mas não tem ninguém que diz assim, eu quero saber mais desse negócio para me fazer. Mas é isso aí, gente. O importante é a gente não desanimar e nem parar de caminhar. Isso aí. O que a gente puder fazer, a gente precisa fazer. Vamos fazendo a nossa parte. Vamos fazendo a nossa parte e assim a gente vai tocando um ou outro que queira também fazer e vivenciar a maravilha que é o magnetismo. Essa semana mesmo eu fui paciente do magnetismo. Olha aí, o médico precisando de médico. Que maravilha. Né? Fiquei doente, pedi ajuda pelo magnetismo, me ajudaram e hoje estou aqui em torno de 80%, 90% de saúde. A doutrinadora da nossa casa, ela saiu porque ela não aceitou o magnetismo, porque George começou a estudar. Jorge pediu a ela para que a gente pudesse estudar sobre o magnetismo. Ela falou que Jorge estava mexendo num vespeiro. No vespeiro? Num vespeiro, que a gente não fizesse isso. E vespeiro aí, é o que eu entendo aqui como caixa de enxu, de abelha. E aí ela falou que aí eles saíram da casa por isso. Porque a gente Jorge estava estudando e George já estava praticando. Teve pessoa com depressão que George deu o passe e falou para a pessoa que veio acompanhando. Olha, hoje eu estou dando passe nela, eu quero que você me diga como ela vai ficar essa semana com esse passe diferente que eu dei nela. Sim. E quando ela voltou na semana seguinte, a menina falou, essa foi a melhor semana dela.
Brincadeira, a pessoa poder E ela propor. saiu da depressão, mas nem assim eles aceitaram. E aí saíram. Tá aí uma coisa para a NASA estudar. Esse povo que não quer o magnetismo. Eu disse hoje à tarde no curso que o Luan deu para gente que na terça-feira passada, eu fui comunicada depois dos passos, né? Porque eu tinha levado o magnetismo lá para minha casa, os passos magnéticos, né? Lá para o meu centro, que nem é um centro tradicional espírita, né? É um centro de apometria, né? Que eles dizem que é uma ferramenta, né? Do auxiliar do espiritismo. E eu fui comunicada no final dos passes que a casa não quer mais o passe magnético lá. Eu me desliguei da casa essa semana, porque eles estavam vendo que estava trazendo resultados, estava vindo muita gente para casa, né? E o magnetismo virou assim, vamos dizer, o protagonista, né? E não mais a apometria, então tiraram. Aí eu É muito triste isso, né? me desliguei da casa e agora eles querem que, assim, eu vá lá e diga aos pacientes que... Eu falei, não, ué, vocês tiraram, vocês vão lá agora e expliquem, né? Por que que vocês tiraram? E aí nós ainda estamos aí nesse embate, porque eles querem que eu vá lá e explique para os pacientes e veja o que que eu vou fazer com os pacientes. Gente, como assim, né? Então, como é que eu vou poder trazer todos esses pacientes para mim? Não tem nem como, né? Vou ter uma fadiga fluídica, ainda que alguns eu trouxe, mas não vou poder trazer todos. Eles Verdade. E aceitam. ainda jogaram nas minhas costas, né? A responsabilidade. Não me disseram nada, inclusive tivemos uma reunião no dia 26, ficaram de comprar macas, né? Para eu trabalhar melhor, porque a gente trabalhava com os assistidos em cadeiras, né? De repente se reuniram lá nas minhas costas e fizeram isso. Então, até agora, assim, ó. Aí é o que todo mundo está dizendo, né? Começou a chamar atenção, né? Começou a dar resultado, então vamos cortar as asinhas, né? Quem trabalhava aqui Sei na lá. casa, George pegou porque tinha pessoas que, quando George fazia imposição de mãos na cabeça, as pessoas ficavam se sentindo mal, porque a energia do magnetizador é uma energia densa, é do médium, né? E ali George pegou, deu um passe neles, como George estava dando. E falaram para ele: eu nunca mais quero que você me dê passe. Aí George parou de trabalhar com passe. Jorge só trabalhava quando eles não estavam, aí Jorge continuava fazendo o trabalho dele. Aí eles foram saindo da casa. É difícil, né, gente? É tudo que é para o bem, né? Tem que ter uma luta tremenda, né? É uma luta tremenda porque o lado contrário não quer, né? Não adianta. E a gente fala de lado contrário, mas o lado do contrário, no fundo, é ignorância, né? Sim, É a, Verdade. é a falta ignorância. de caridade real e verdadeira. Esse movimento espírita hoje, ele é extremamente superficial. Ele fala muito de amor, fala muito de caridade, na tribuna espírita, na casa espírita, mas na hora do vamos ver, nego não faz absolutamente nada. Né? Vive de fachada, vive de rótulo, assim como todo movimento religioso, de modo geral. É o que a gente vê, é pura hipocrisia e pura demagogia mesmo, sabe? Exatamente. A hipocrisia, você falou a palavra certa. Luan, 9h19. Pessoal, o papo tá bom e tá um papo importantíssimo também. Mas, sim, falava que minha filha pediu para falar, que disse: olha, meu pai, diga que foi eu que lhe ajudei também, viu, quando você ficou doente, que no primeiro dia Que coisa linda. primeiro dia que eu me recolhi aqui, primeiro dia que eu me recolhi, eu deitado aqui na cama, aí eu senti quando alguém
Se aproximou, eu percebi que tinha sido ela. E eu vi que não saiu de perto. Quando eu abri o olho, a menina tava, olha. Eu digo, ô meu pai, vai para lá que eu já estou recebendo passes aqui, até porque ela é criança, né, ainda para estar doando magnetismo para mim. Mas ela fez uns longitudinais e o interessante é que depois eu pedi que ela fizesse de novo em mim para me ficar olhando. E ela fecha a mão no momento certo, abre, leva lá no final, ela fecha de novo, vem com a mão fechada. Eu falei, olha que interessante, né? Ela apenas observando eu aplicando os passos à distância, e aí pegou até o movimento da mão certinho, abriu, fechar no tempo certo. Não traz a mão aberta, ela traz a mão fechada, leva tudo bonitinho, direitinho. E é isso, né, minha filha? É querer fazer certo. Você fez de modelo, né? Então ela aprendeu. Eu acho Ali. engraçado que quando eu vou dar passo em criança lá no centro, elas também ficam me imitando. Elas fazem o movimento igual o movimento que eu estou fazendo. É muito engraçado. Isso é bom. Isso é bom para a criança. A criança, ela tá no meio espírita, se ela já começa, né, do jeito ideal, então ela só tende a... Pessoal, vamos só fazer a prece de encerramento, eu vou concluir aqui a gravação, que eu vou dar uma volta ali com essa filhota ainda. Que aqui é a cidade pequena, tudo é muito perto, né? Então a praça daqui é logo ali do lado. Eu vou ali com ela. Deus, Pai amado, gratidão eterna, Senhor. Gratidão eterna pela vida e pela existência, pelo amparo dos espíritos amigos. Que possamos estar sempre conduzidos por esses amigos. Dai-nos a força, a coragem e a saúde de que necessitamos diante das dificuldades do dia a dia. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Luana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.